Senhor, alunos da classe dos juvenis. Amém? É uma alegria nessa manhã de domingo, dia 7 de junho de 2020, nós estarmos aqui para juntos aprendermos a mais uma lição desse trimestre, né? Uma lição do trimestre, ela vai falar sobre Jesus e o reino de Deus, então são lições focadas nesse tema macro. E hoje o nosso título da lição, ele vai falar assim, antes do título da lição, pega aí a lição, né? Não vai ficar me ouvindo aqui só não. Pega a sua lição, pega a Bíblia, vamos junto aqui. Eu acho que a gente não passa de meia hora não. Se Deus quiser, 25, 30 minutos no máximo. Vamos lá então. Título da lição. Diz assim, a dimensão presente e futura do reino. O texto áureo, o texto principal diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso de número 20. Vamos para a leitura? Se tivesse na sala de aula hoje, eu ia pedir para a gente fazer assim, começar os rapazes, né? E depois as mocinhas. Mas nós estamos tão longe, eu até combinei com a Luana para ela vir fazer comigo, ela não quis, então vamos aqui. Eu vou fazer tudo e vocês falam aí, tá bom? Vamos lá? Então, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo 10, versos 5 a 15. Vou ler na Bíblia que está aqui do lado. Vamos lá. Diz assim, Jesus enviou esses 12, ele lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa leitura tão linda e especial da Tua Palavra, Senhor. Venha abençoar a mim, professor, e aos meus alunos nessa manhã, para que consigamos, meu Pai, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Juvenis, na aula passada, vocês aprenderam sobre o que é o reino de Deus. Nessa lição, nós vamos meditar sobre a dimensão presente e futura do reino. O que é dimensão, irmão Jean? É a extensão, a abrangência desse reino. E essa é uma lição para quem gosta de sonhar. Você gosta de sonhar? Você gosta de imaginar? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ficava sonhando um dia ter um carro, sair dirigindo, né? Era coisa para o futuro. Eu pensava em muitas coisas, uma viagem, né? Quem nunca sonhava com uma namorada que eu ia ter? São sonhos, né, que a gente sonha. Geralmente os sonhos fala sobre futuro. Mas essa lição, ela vai mostrar para a gente o lado de futuro, mas vai dizer também que existe um sonho presente. Veja, pega a lição, pega aí para você ver se eu não estou falando certo. Olha só, introdução. Olha que introdução. Ela diz assim, imagine um reino que já existe. Parece até conto, né, conto de fadas, história de carochinha, né? Aí ele diz assim, ó, imagine um reino que já existe e que exerce o maior poder já conhecido. Olha só, agora tente imaginar esse mesmo reino como algo que jamais terá fim. E muito pelo contrário.
que triunfará por toda a eternidade. Impressionante, não é? Então, a lição, ela vem falar sobre um sonho. Ela vai falar, vocês aprenderam muito do reino na aula passada, e ela vai trazer esse sonho. E ela vai dizer, imagine um lugar onde tudo é bom, um lugar perfeito, um lugar onde não há corrupção, um lugar onde o governante é justo, onde as pessoas andam de acordo com esse governante, são pessoas que aprenderam com esse governante a serem boas também, um lugar bom. Então a lição, ela nos leva para esse sonho. E ela vai dizer, olha, mas não é um sonho só para o futuro. Não, não é só para o futuro. A lição vai dizer que esse reino já existe. Logo na introdução ela diz, né? Então a lição ela trata basicamente do reino que vocês aprenderam na aula passada, e ela coloca para a gente num sonho, né? Numa forma, olha, esse sonho já é real. E esse sonho, ele tem essa dimensão presente, já é real. E ele tem uma outra dimensão, uma outra abrangência, uma extensão futura. Amém? Então nós vamos meditar. O tópico 1, pega a lição, ele diz bem assim. Qual é a natureza do reino de Deus? Qual é a natureza do reino de Deus? Aí o comentarista, ele começa dizendo assim, ó, vai muito além. Então, essa palavra vai muito além, ela nos chama a atenção. Ele vai muito além de quê? Da salvação de alguém, do cotidiano em uma igreja local. Ele aqui está falando sobre as coisas que acontecem no nosso campo físico, também no campo espiritual, naquele momento que você aceita Jesus e você começa a cantar no conjunto, você começa a conviver com os irmãos, né? Ele está dizendo, olha, a natureza desse reino, esse reino, ele vai muito além de coisas pequenas, ele é um reino muito abrangente. Ele diz assim, ó, o reino é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade, com poder na execução de todas as coisas. Ele vai dizer que esse reino é Deus governando aqui, né? É Deus governando as nossas vidas. E aí ele ainda diz assim, um extrato da lição vai dizer, ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nos tornamos cidadãos desse reino. Não é lindo? Ele vai dizer, olha, o reino é o próprio Deus governando. E a partir do momento que nós deixamos esse rei governar a nossa vida, nós também fazemos parte desse reino. E no final desse tópico 1, ele vai dizer, o comentarista, a dimensão espiritual exercendo a sua influência sobre o plano físico. O reino de Deus é um reino espiritual. Então, meus amados adolescentes, a natureza do reino de Deus é uma natureza espiritual, né? Então, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para que nós consigamos compreender que há um rei, um Deus que domina, alguém que manda, alguém que governa. E nós precisamos, através das Escrituras, compreender a sistemática desse reino e nos adequarmos. Isso nós fazemos quando nós reconhecemos nossos pecados, né? Que foi a lição 7, que vai falar sobre o plano de salvação. A lição de número 8, que vai falar sobre a salvação. E nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, e nós aceitamos a Jesus, né? E nós nos propusemos a partir daquele momento a viver de acordo com esse reino. Então nós, a partir dessa caminhada, né, com os nossos olhos abertos, espirituais, nós fazemos parte desse reino também. E a natureza do reino de Deus. Aí o tópico 2 diz assim, o título, o reino de Deus no tempo presente. Olha, o reino de Deus no tempo presente. A lição ela vai fazer um paralelo no início ali do comentário com o tempo que Jesus veio. Eles viviam oprimidos, era um momento triste, eles eram oprimidos pelo governo romano. A igreja da época
era má, era um povo que não era crente de verdade, eram corruptos, a igreja era corrupta, o Estado, a economia, havia muita corrupção naquela época. Então o povo clamava por um governo melhor, por um reino diferente. E eles sonhavam. Qual que era o modelo de reino perfeito? Sempre se lembrou de Davi. Né? Você sabe que até hoje, né, a bandeira de Israel ela tem duas listas, né, uma embaixo e no meio a estrela de Davi. O reino de Davi sempre foi a imagem de um reino perfeito para o povo de Israel. Então eles queriam algo parecido. E aí vem Jesus, e aqui nós vamos ver na lição, o comentarista vai dizer assim, ó, olha só, ele diz assim, foi nesse contexto que Jesus começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, Jesus chega com uma proposta diferente. Arrependei-vos. Né? João Batista já falava, agora Jesus fala também, arrependei-vos, porque é chegado. E aí a pessoa fica assim, mas arrepender. Jesus começa a falar, o comentarista até diz assim, ó, ofereceu algo inesperado. As pessoas não compreendiam essa dimensão do reino presente. Eles não compreendiam a dimensão presente do reino de Deus, o soberano agindo no tempo atual. Então, eles não compreendiam. Hoje as pessoas também não querem compreender este reino. As pessoas ficam muito ligadas à parte física. E aí, como enxergar o reino de Deus, que é espiritual, olhando para as coisas materiais do mundo? Como? Como compreender? Né? O reino está aí. Então, nesse tópico, o reino de Deus no tempo presente. O reino de Deus já está pronto. O Espírito Santo é aquele que está conosco, pronto a governar corações, pessoas que querem fazer parte desse reino. Mas para fazer parte desse reino presente, é preciso ter os olhos espirituais. E aí o comentarista vai falar sobre algo importante nesse tópico. Ele vai dizer como que nós podemos falar dessa dimensão espiritual para as pessoas. O comentarista, nesse tópico, ele vai dizer como fazer? Como fazer com que a realidade mude? O que nós devemos fazer? Como? Porque a gente não consegue colocar essas pessoas e mostrar, porque o reino é espiritual, as pessoas estão bitoladas nessas coisas. E aí o comentarista vai falar, ele vai dizer que nós devemos apresentar a cruz de Cristo, nós devemos falar sobre salvação, nós devemos falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, no Calvário. Porque só a partir quando nós reconhecemos, né, a palavra, arrepender dos nossos pecados, vemos Cristo na cruz, nos entregamos para Jesus, que aí abre-se os nossos olhos espirituais. Nós enxergamos o quanto Cristo nos amou. Né? Então é isso. Então nós devemos falar sobre a salvação, pregar sobre Jesus Cristo. É verdade que nós devemos nos preocupar com as coisas terrenas. Eu não estou dizendo para nós não nos preocuparmos com as coisas físicas. Nós devemos orar pelos nossos governantes, orar pela nossa pátria. Nós devemos ser patriotas. Devemos nos preocupar, orar, jejuar. Mas não devemos nos esquecer que o nosso reino primeiro é o reino espiritual. E esse reino não é no futuro só, é hoje. É no presente. Nós devemos viver nesse reino presente e devemos apresentar a outras pessoas e devemos apresentar através da cruz de Cristo. Amém? Então nós vamos agora, nós já meditamos sobre o tópico 1, o tópico 2 e agora nós vamos para o 3. O tópico 3 diz assim, ó, o reino de Deus no tempo futuro. Então, o comentarista ele começa dizendo assim, ó, na dimensão futura, o reino se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo e manifestar o caráter escatológico da glória de Deus. Mateus 24:30. Mateus 24:30 diz assim, ó, vamos ler. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder
e grande glória. Então, Mateus 24 fala de futuro. Fala quando Jesus vier estabelecer seu reino na terra. Fala de um momento muito lindo e importante nas nossas vidas. O reino de Deus. Não só o reino milenial aqui na terra, não, mas o reino de Deus que será por toda a eternidade, onde nós já fazemos parte aqui, repito, fazemos parte aqui e faremos parte desse reino por toda a eternidade. E aí, o comentarista tem algo aqui que ele diz que eu acho tão lindo, né? Que ele fala assim, ó, precisamos estar vivendo intensamente essa expectativa. Então, ele chama-nos a atenção, porque quando nós aceitamos Jesus para a salvação, para vivermos aqui uma vida de santidade, né? para passarmos por essa vida. Por quê? Porque o nosso maior sonho não é viver aqui, é ir para o céu. E para nós irmos para o céu, nós temos que passar por essa vida seguindo os preceitos do governante, que é o nosso Deus. Então, o comentarista fala que a nossa vida aqui, ela tem que estar em uma expectativa em relação ao que virá, aquilo que vai acontecer. E aí é importante, juvenis, nós todos os dias pensarmos assim, um dia Cristo irá voltar. Um dia essa vida vai passar. Pensarmos mais, eu sou peregrino nessa terra, aqui não é o meu fim. Um dia eu estarei com o Senhor para sempre e eternamente no seu reino futuro. Então o pensamento do cristão, o pensamento daquele que já faz parte do reino, ele precisa, como diz o comentarista, ele precisa viver numa expectativa futura de um dia estar para sempre com o Senhor. Amém? Então, aí ainda nesse tópico ainda, o comentarista vai falar sobre, olha, ele fala sobre duas coisas importantes aqui nesse tópico que eu anotei para vocês. Primeiro é a nossa vida de expectativa. E depois ele vai dizer assim, a nossa mensagem, ele chama a atenção. Peraí, você tem que ver uma vida de expectativa. Tudo bem. O que você vai fazer com essa expectativa? Você vai ter uma mensagem. Qual que é a sua mensagem? Aí ele vai dizer, a nossa mensagem precisa ter uma abordagem escatológica. Não podemos ficar presos apenas a um presente, pregar apenas o evangelho que transforma o homem hoje. Necessário ter uma atenção especial à dimensão futura, a busca de uma vida eterna com o nosso amado Jesus. Ele vai falar sobre a mensagem que tem que estar em nossos lábios. Olha, a Assembleia de Deus, ela nasceu com 4 mensagens. Anotei aqui, ó. Jesus salva, cura, batiza e breve voltará. Essa é a mensagem que deve estar em nossa boca, sempre, todos os dias. Um dia Jesus irá voltar. Jesus breve vem. Nós devemos ter esse desejo. Oh, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Tem muitas igrejas, sabia, juvenis, que tem muita gente aí que não fala sobre volta de Jesus. Não. Fala o quê? Fala em coisas dessa vida apenas. Fala nas questões financeiras, nas questões de saúde. Deus vai me ajudar, Deus está comigo. E céu? E futuro? Então, o comentarista ele vai nos chamar a atenção sobre a nossa mensagem. O que nem está na nossa boca. O que nem está na nossa boca é céu. É essa dimensão futura. Um dia estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? E agora nós vamos para o último tópico da lição, que é o 4, que diz assim: a igreja, uma expressão atual do reino. Como o reino de Deus é visto nessa terra? Olha só, a igreja, uma expressão atual do reino de Deus. Então, a expressão atual do reino de Deus, ela é vista pelas outras pessoas através da igreja. A única forma de as pessoas verem o reino de Deus
as pessoas que não conhecem Deus, é através de você, que é a igreja. Todas as vezes que nós nos portamos como membros desse reino, todas as vezes que nós vivemos uma vida em santidade, todas as vezes que nós vivemos de acordo com as ordenanças do nosso rei, então nós somos igreja. E se nós somos igreja, as pessoas nos notam, elas conseguem ver a gente. Então, o comentarista ele vai dizer assim, ó, a igreja é uma expressão atual do reino de Deus, na medida em que cada crente permite ser guiado. Olha só, eu anotei algumas palavras aqui. Então, o crente que é igreja só pode ser igreja se ele for guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes da sua vida. Então, ser igreja não é um título que você conseguiu, que o pastor Douglas te dá, que algum pastor te dá, que alguém te dá. A partir de hoje você é igreja. Pega aqui, assinado, você é igreja. Não. Igreja é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus todo o tempo. Todo o tempo. Não é lindo? Ser igreja é maravilhoso. Porque hoje você é igreja, está em santidade. Amanhã, se você pecar, você é igreja? Você está no pecado, não é mais igreja. E aí, o comentarista vai dizer assim, ó, nos mínimos detalhes da sua vida, ele vai falar assim, ó, o cristão deve buscar uma comunhão com o seu Senhor. Buscar a comunhão. E aí ele tem que buscar essa comunhão. O que ele tem que fazer mais? Ele rompendo assim com qualquer prática pecaminosa. E ainda nesse tópico ele vai dizer, ele vai nos chamar. Olha só. Sejamos todo o tempo sal e luz. Aí ele nos conclama ainda que toda a humanidade possa ver em nós uma expressão nítida de que o amor de Deus pode fazer na vida de um pecador. Olha, juvenis, nós precisamos esperar em Deus numa época futura, sim, claro. 1 Coríntios 15, 19 é um verso que eu gosto muito, vai dizer assim, ó, que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos estar no nosso coração no futuro, com certeza. A vida é muito mais do que essa podridão que nós vemos por aí, né? Nós temos um lar futuro, um lar bom. Mas essa vida, apesar dessa podridão, corrupção, essas coisas, ela pode ser feliz. Ela pode ter muitas alegrias. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é presente também. O Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. O seu reino é agora. E o seu reino, nós fazemos parte desse reino. Nós temos uma responsabilidade nesse tópico. A responsabilidade de brilhar a nossa luz, de prosseguirmos, de irmos até o fim. Que as pessoas possam ver no presente a nossa luz brilhar. Amém? Então assim nós terminamos os 4 tópicos da nossa lição. Nós vamos então agora ler a nota de conclusão. Para concluir, pega a lição aí e vamos ler todos juntos. Vamos lá. Diz assim: o que significa fazer a diferença? Somos chamados para, enquanto igreja do Senhor, fazermos a vontade dele frente a um mundo que clama por socorro. A humanidade está vivendo em um caos, onde cada vez encontramos menos amor, paz, tolerância, mansidão e justiça. Mas há uma esperança. As pessoas precisam conhecer a Jesus e experimentar o quão maravilhoso é fazer parte do reino de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos mostrar ao mundo essa nova realidade. É tempo de ser sal e luz do mundo. Vamos fazer a diferença? Vamos, eu e você. Ai, irmão, já existe tanta injustiça. As pessoas são tão más. Mas nós podemos mudar essa realidade.
nós podemos mostrar Cristo em nossas vidas. A nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, ele precisa de nós. Precisa ver a luz de Deus em nossas vidas. As pessoas precisam mudar. As pessoas precisam enxergar Cristo através das nossas vidas. Amém? Então vamos orar nesse momento? Oremos, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa lição, meu Pai. Eu te louvo, ó meu Senhor, por tua bondade, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Ó meu Salvador, me ajude, Senhor, a ser luz neste mundo, meu Pai. Ajude a dar o exemplo, ajude os nossos juvenis a dar o exemplo, meu Deus. Que eles possam enxergar que o teu reino já está aqui. Ele é parte do reino, aleluia. E que o reino é futuro também, um dia estaremos para sempre com o Senhor. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Quero deixar aqui o meu abraço a cada um dos nossos adolescentes. Um abraço ao pastor presidente, pastor Douglas, à coordenadora missionária Dirley, aos superintendentes da nossa escola, o pastor Carlos Júnior, o presbítero Leone, e aos secretários Jéssica e Mateus. Deus abençoe vocês, juvenis. Deus abençoe as suas vidas. Deus abençoe a família de vocês. Até mais. Paz do Senhor.